refletiu a luz divina. Saravá a todos, a bênção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa, salve sua pemba e sua toalha. Bem-vindos aqui ao nosso canal Vozes de Umbanda. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Eu recolhi vários relatos sobre a fé que as pessoas têm nas entidades de Umbanda. E mais, afunilando mais ainda, eu trouxe relatos de pessoas que tiveram graças, atingiram grandes favores, soluções para os seus problemas com a figura do seu Zé Pilintra. E qual foi o critério que eu tive para trazer esses relatos aqui? Eu escutei muita gente ali da onde eu morei. A minha mãe mora ainda lá em Realengo, eu conversei com bastante gente, aí fui pegando, olha, eu preciso de gente que teve contato com o seu Zé, que teve uma grande ajuda, mas que não tenha contato com o terreiro. Então, o critério que eu tive é assim, aquela pessoa que não tinha contato direto com a Umbanda e teve soluções dos seus problemas, e que ainda hoje guardam uma devoção e um carinho muito grande com esta entidade, seu Zé Pilintra, na Umbanda, certo? Então eu trouxe 3 relatos que eu vou ler hoje, eu vou trazer aqui, está aqui no meu poderoso computador, né? Que eu transcrevi tudo, eu ia perguntando, eu ia escrevendo as coisas ali, e aí então eu passei tudo para um papel. Eu tenho esses relatos já faz um tempo já, e eu resolvi trazer hoje também, porque na semana que vem eu vou trazer, eu iria fazer essa semana, mas eu resolvi fazer semana que vem um vídeo sobre a imantação e preparação de guias. Vai sair na semana que vem, não sei se na terça ou na quinta, não sei, mas na semana que vem vai sair porque foi um pedido de todos os amigos do canal, tá? Então, sem enrolação, vamos para o primeiro relato aqui, é a Dona Amélia. Dona Amélia, ela mora aí, né, em Realengo, eu estou aqui em São Paulo, já faz um tempão, tia Amélia. Ela é conhecida da minha família, é conhecida de bastante gente aqui, e ela, de vez em quando, no relato dela, ela vai lá na feira, lá perto do... eu não sei o nome daquela, me esqueci o nome da estrada lá, mas é lá, subindo a Piraquara à direita, lá em cima, lá onde tem uma UPA, tem uma igreja católica carismática, aquela feira que tem lá de domingo. Acho que quem mora ali sabe, né? Vamos lá, ó. Ela começa assim, ó. Meu nome é Amélia, tenho 71 anos e vou contar como o seu Zé Pilintra salvou minha vida e minha casa. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu porque foi um milagre que veio no momento em que eu mais precisava. Eu recebi, ela contando, uma notificação da justiça de um vizinho que eu conheço há anos, dizendo que o terreno aonde eu moro, a casa que eu construí com meu falecido marido, era dele. Ele apresentou uns papéis que eu nunca tinha visto antes, dizendo que provavam que a posse do terreno era deste vizinho. Muito bem. Aquilo me desmontou. A casa onde eu criei meus filhos, onde eu vivi com meu marido, e pensei assim, como eu vou sair daqui? Para onde é que eu vou? E só lembrar dessas coisas, desse desespero, os meus olhos já enchiam de lágrimas. Essas pessoas de mais idade, realmente, elas se sentem muito fragilizadas, não? Muito fragilizadas. Dona Amélia, tia Amélia, é uma pessoa querida por um monte de gente ali. Eu não sei quem é esse vizinho, eu não vou muito lá para onde ela mora, mas eu acho que as pessoas ali sabem ali, né? Bom, continuando aqui. Eu tentei advogados, gastei o que não tinha, mas todos diziam a mesma coisa. Dona Amélia, os papéis que ele tem são muito fortes, vai ser difícil reverter. E eu comecei a sentir um peso no peito, como se não tivesse chão, como se o chão tivesse sumido. Foi aí que uma amiga minha da vizinhança me viu chorando e disse, por que a senhora não procura o pastor da minha igreja? Ele pode orar e te ajudar. Eu agradeci, mas para ser sincera,
eu nunca me identifiquei muito com aquilo. E outra amiga então me falou assim, já pensou em ir num terreiro? Dizem que Exu resolve tudo, faz acontecer. Dentro desse critério que eu tive aqui para trazer esses relatos, eu dei preferência a essas pessoas que não têm contato com a Umbanda, com a religião, certo? Por isso que está, sim, escrito do jeito que eu anotei ela me contando, tá bom? Então vamos lá. Eu fiquei pensando nisso por dias, sempre ouvi falar que Exu como aquele que faz e acontece. Eu decidi ir então. Não contei para ninguém, só fui eu, sozinha, no terreiro, aqui em Realengo mesmo. E quando eu entrei, vi aquela energia tão boa, as pessoas cantando, as velas acesas, uma forma que eu não esperava, mas me surpreendi foi que, quando chegou a minha vez de consultar, não era Exu, era uma moça, uma mulher que estava incorporada com o Zé Pilintra. E aí eu pensei comigo, quem será esse? Será que vai me ajudar? Assim que eu entrei e me sentei na frente dela, deixa eu passar o documento aqui para frente aqui. Me perdoem aqui, mas meu computador é uma coisa de louco. Bom, assim que eu me sentei na frente dela, antes mesmo de eu abrir a boca, ela falou, calma, minha tia, você não vai perder a sua casa. Aí aquelas palavras foram como um abraço. E ela continuou, vai na gaveta onde guarda papel velho e as coisas do seu marido. Lá no meio da bagunça tem o que você precisa. E esfrega isso na cara das pessoas e não dá esse papel para ninguém e confia. A justiça está do seu lado. Eu fiquei sem palavras, como ele sabia, porque naquela gaveta eu guardava mais do que uma baguncinha. Tinha também algumas coisas do meu falecido marido, documento antigo, umas cartas que ele mandava para mim. Era um lugar onde eu mexia pouco porque me trazia lembranças e eu não queria lembrar porque o meu marido tinha falecido. Quando cheguei em casa, fui direto para a gaveta. Meu coração estava na mão, batendo forte. Comecei a mexer na papelada e nos cadernos do meu marido e no meio de uma pasta dessas de elástico, eu achei um papel escrito recibo. Era um documento assinado pelo antigo dono do terreno que comprovava que o lote foi pago por mim e pelo meu marido, anos atrás. Na hora eu fiquei paralisada, era como se o meu marido tivesse guardado aquilo para me proteger mesmo depois dele partir. Já peguei o celular, falei com as minhas amigas e no outro dia levei o recibo para o advogado. E ele ficou impressionado. Dona Amélia, isso muda tudo. Esse documento é a prova do que a gente precisa. E foi exatamente assim. Quando a gente apresentou, o advogado e ela, né? Apresentou esse... Cadê? Quando apresentamos, eu e o advogado, isso para os outros advogados, o juiz já decidiu na hora o meu favor desmascarando o vizinho. E eu saí daquele lugar chorando de alívio. A minha casa estava salva. Aí vem agora, olha só que bacana, a fé é uma coisa, não tem explicação, né? Olha só o que ela faz. Desde então, minha gratidão a Zé Pilintra é eterna. Aqui na minha casa, moro ainda em Realengo, montei um altar só para ele. Toda semana coloco flor e uma cerveja para ele. E quando vou na feira, na Nogueira de Sá, ela tinha falado aqui, agora eu lembrei, está aqui. Lá na Nogueira de Sá, de domingo, faço questão de comprar um pastel para ele porque me falaram que ele gosta muito. Levo para casa, coloco no altar e agradeço por tudo que ele fez por mim. Ele é como um protetor para minha família. Então, olha só, ó. Um beijo para a senhora, faz anos que eu não vejo a senhora, eu tenho já guardado isso aqui já faz tempo, né? Eu tinha perguntado para ela se eu podia contar, ela disse que pode sim, ela não tem vergonha nenhuma. Um beijo para a senhora, não sei se a senhora vai poder assistir esse vídeo de hoje, mas está aqui.
É a figura do seu Zé Pilintra, ela está no coração de muita gente. A fé é uma coisa que move montanhas. Se a gente tiver a fé pequenininha, grandes coisas vão acontecer. E esse relato diz muito sobre isso, sabe? Uma pessoa simples, uma pessoa humilde que tem... Perdão, eu ainda estou gripado ainda, não saí direito. Uma fé simples, de uma pessoa simples que estava passando por um grande aperto e viu tudo solucionado com poucas palavras, sabe? Então, não tem explicação, não tem explicação. Fé é uma coisa que não se explica. Cada um tem a sua, né? E não tem como a gente... Fé, religião, futebol, política, são coisas que não se discute, porque vai arranjar inimizade, né? Cada um tem a sua, né? Mas vamos para o próximo relato. Esse relato aqui é da Dona Marlene. A Dona Marlene passou por alguns apertos. Ela me deixou contar essa história aqui, então eu vou contar, tá? E é o seguinte, ó. Meu nome é Marlene, tenho 58 anos e moro em Realengo agora. Mas na época dessa história, eu morava em Engenho de Dentro, em uma casa simples com meu marido e meus 3 filhos pequenos. Eu não me lembro direitinho do ano, mas foi por volta de 2000, um pouco depois. Ela acha que pode ter acontecido até em 2003, mais ou menos. Tudo começou de uma forma que ela não entendia. Então ela diz assim, ó. Eu sentia um cansaço constante, uma sensação de peso no corpo. Minha cabeça parecia sempre pesada. Comecei a ter noites terríveis, sem conseguir dormir, e aos poucos fui perdendo a vontade de fazer qualquer coisa. Meu marido tentava me animar, mas nada resolvia. Ela cuidava dos filhos, mas sentia da casa, do marido, mas sentia que estava no automático, sem forças. Foi no médico, fiz exames e disse que, olha, você está bem, não tem nada, os exames estavam tudo normal, mas eu sabia que não estava. Alguma coisa dentro de mim não estava certa. Minha irmã, que morava perto de onde eu morava na época, fazia parte de um terreiro em Madureira. Não conheço o terreiro, mas mesmo assim mando um abraço para o povo de Madureira, de todos os bairros, mas povo de Madureira, um abraço. Um dia, me vendo naquele estado, ela disse, Marlene, isso não é coisa do corpo, isso é coisa ruim. Vem comigo no terreiro, fala com seu Zé, ele ajuda quem precisa. No começo, eu fiquei resistindo, não vou mentir, eu tinha medo dessas coisas, mas depois de muitas noites sem dormir e daquele peso todo, eu resolvi tentar, né? É bastante normal isso, né? A pessoa se vê num aperto danado, aí acaba dobrando o joelho e vai para o terreiro, né? Vamos lá. Cheguei no terreiro, era um lugar muito bonito, arrumado, mas era simples porque era nos fundos da casa dos donos desse terreiro. As pessoas estavam cantando, batendo palma, eu me sentia nervosa e quando chegou a minha vez, eu fiquei diante de um homem incorporado por Zé Pilintra. Ele estava de chapéu branco, com um cigarro na mão. E eu, tão nervosa, achei que era um charuto, mas depois percebi que era só um cigarro. As pessoas chegam com medo, né? Quem nunca foi no terreiro de Umbanda, às vezes vem com aquela coisa, meu Deus, o que vai acontecer? Qualquer coisa é uma marca, né? Então, o que eu quero dizer? Ela chegou lá, a primeira coisa que ela viu foi um homem de chapéu branco segurando um cigarro, que para ela era um charuto. Isso deve ter marcado muito, né? Mas vamos lá. Assim que ele me viu, ele começou a falar com a voz firme. Moça, o que você está sentindo não está no corpo, está na alma. Mas vamos cuidar disso agora. Ele acendeu, olha só o que ela descrevendo o que ele fez. Deve ter marcado muito Dona Marlene, mas vamos lá. Ele acendeu uma vela branca, começou a cantar e começou a passar a vela ao meu redor. Ao mesmo tempo, ele usava uma faca que passava perto de mim sem encostar. Era como se ele estivesse cortando alguma coisa invisível, mas eu sentia. Parecia que um peso estava saindo de mim. Depois disso,
Ele me disse: você vai tomar um banho com folha de guiné, arruda e manjericão. Toma esse banho por 7 dias logo de manhã e usa uma medalha de São Jorge no pescoço ou na roupa. Faz isso e confia. Bom, aí aqui já vem aquele grande dilema, né? Poxa, São Jorge não tem sincretismo, mas tem sincretismo, isso e aquilo outro. Olha, eu não sou contra o sincretismo, não sou contra quem aceita e quem não aceita. O fato aqui é que essa medalhinha e esse banho reforçou o trabalho que o seu Zé fez com Dona Marlene. Então, não importa o que seja, poderia ser qualquer coisa que o seu Zé tivesse mandado ela colocar pendurada no pescoço ou pendurado preso na roupa. Qualquer coisa que ligasse ela à fé dela e ao que estava sendo feito, o que foi feito, esse procedimento de limpeza que seu Zé fez. Não importa, né? A gente vê aqui, muitas das vezes, eu falei até no último vídeo, até mesmo Exu falava para a pessoa assim, olha, você vai sair daqui, vai fazer isso e vai dar esmola para tantas pessoas, vai ajudar tal família assim que passa por necessidade, vai dar material de escola, vai dar uma cesta básica. A gente escutava muito isso, né? Há uns anos aí para trás. Hoje a gente não vê muito isso, né? Eu não sei o motivo. O que eu sei é que pequenos detalhes seguram a fé da pessoa. No caso aqui foi uma medalhinha de São Jorge. Mas vamos continuar. Bom, a minha irmã me ajudou a preparar os banhos porque eu nem sabia como começar. No dia seguinte, fiz tudo exatamente como ele disse. E quando eu joguei aquela água sobre mim, foi como um alívio imediato. Como uma coisa tomasse conta do meu corpo. Eu me senti leve, senti a leveza e chorei de alívio. Tomei os banhos e carreguei a medalha de São Jorge comigo e tenho até hoje, não largo dela. Eu comprei essa medalhinha lá no Mercadão junto com a minha irmã. Eu adoro o Mercadão, um abraço para o povo do Mercadão. Aos poucos, aquele cansaço e a sensação de peso começaram a desaparecer. Na semana seguinte, voltei lá no terreiro para agradecer e reforçar a minha fé. E desde então, minha vida mudou completamente. Voltei a dormir bem, minha energia voltou e aquela sensação de peso nunca mais voltou. E hoje sou devota do seu Zé até hoje, não só por isso, mas por outras coisas que ele fez. Tá aí mais um outro relato numa pessoa que não tinha acesso, não fazia parte dessa nossa religião, né? E que não faz parte ainda, né? Ela não frequenta terreiro, mas ela tem uma devoção pura e sincera com o seu Zé Pilintra, né? Então, por que eu trouxe esses relatos? Porque, olha, as pessoas não precisam fazer parte de um terreiro de Umbanda para ter fé num preto velho, para ter fé num caboclo girassol, né? Me veio assim na cabeça. Não precisa participar de um terreiro. Eu tenho fé em Pai Joaquim. Pai Joaquim trabalhou tantos anos e me ajudou, me abençoou. Tenho fé nele. A pessoa vai lá, arranja, troca uma imagem, faz um altarzinho, põe vela, põe flor, põe isso, põe aquilo. Isso não é proibido. Nunca foi proibido e nunca vai ser. É a mesma coisa que a pessoa é católica, ela tem lá a imagem de Nossa Senhora, de Santa Rita, né? Santa Rita de Cássia. Meu pai adorava Santa Rita de Cássia. Minha mãe adora Santa Bárbara. Por que a pessoa não pode ter um altarzinho dentro da casa dela? Não é verdade? Tem algum problema? Fé não se discute. E em se falar de fé, eu trouxe aqui a indicação de um livro que até preciso dizer que foi o que me motivou para trazer esses relatos do seu Zé aqui, sabe? É um livro, eu recebi ele, é um e-book, recebi de um amigo do canal aqui, Max Oliveira, um beijo para o senhor. Eu vou deixar a foto
da capa do livro aqui ou ali, né? É uma leitura assim, ó, rapidinho. É papum. É um livro gostoso, ele traz um monte de informação. Eu vou dar uma lida aqui no que eu separei aqui, no que eu separei não, nas informações do livro. Ó, Max Oliveira, Rio de Janeiro, é um livro de 2003, primeira edição. A produção foi do nosso amigo do canal Max Oliveira. Diagramação Felipe Pacheco, capa Felipe Pacheco, revisão Giovanna Menelia. Acho que é assim que fala, né? Um livrinho de 2023, primeira edição. É O Rei da Noite. Vida e história de uma entidade de Umbanda. Da Umbanda, melhor dizendo. Vou deixar a capa aqui, né? Aqui eu vou falar o que a gente vai encontrar. Eu achei bacana, bacana. Aqui, o primeiro capítulo, aqui, a essência de Zé Pilintra. Capítulo 2, a vida de Zé Pilintra. Capítulo 3, Zé Pilintra na Umbanda. O capítulo 4, mitos e verdades. Capítulo 5, a espiritualidade cotidiana. O capítulo 6, conexão e culto ao seu Zé. E uma conclusão. Nesse livro aqui, ele vem explicando bastante coisa sobre o seu Zé Pilintra, né? Uma visão assim mais abrangente. Ele dá dicas de como a gente pode cultuar, ter a força de seu Zé Pilintra mais perto. Não vou falar cultuar, né? Cultuar, não. Uma coisa, assim como está no livro, uma coisa leve, uma coisa livre, uma coisa espontânea, uma coisa do coração. E uma coisa que eu preciso dizer que muito do coração aqui do amigo Max, o amigo do canal, nosso irmão Max, deixou aqui no livro dele. Inclusive, duas passagens que eu tive que separar essas duas passagens aqui que aconteceu com ele. Não é dando spoiler, não, né? É assim que fala spoiler, né? Não sei. Mas eu tive que trazer para cá. Foram coisas que aconteceram com ele que ele relata no livro. A primeira passagem foi quando o diretor da casa lá, do axé dele lá, Doté Júnior de Oxalá, a sua bênção. Não sei se eu poderia estar falando aqui o nome do senhor, mas como está no livro, peço perdão por alguma falha minha, mas está no livro, né? Então eu estou fazendo uma reverência ao livro e ao senhor. Até um grande abraço, paz, vida e saúde para a casa do senhor. E aqui então, este guia, né, seu Zé, estava trabalhando junto com o Doté, e aí o nosso irmão Max estava passando uma dificuldade financeira, estava isso, estava aquilo tudo. E aí então o seu Zé falou assim, olha, se acalma, tudo vai melhorar e você vai ter um lugar muito bom, um lugar muito bacana, de vista para Água Grande. Ninguém entendeu. Mas passou-se os anos e o nosso irmão e a família conseguiram um belo lugar de uma vista maravilhosa para a praia. A Água Grande era a praia. E outra passagem que o próprio autor diz que ele estava passando na Avenida Brasil, né? E aí um motoqueiro ali, mal intencionado, passou, teve um mal entendido ali, né? Ele relata ali perto ali da Cidade Alta, inclusive, ali na White Martins, né? Não sei se existe ainda White Martins, mas foi ali daquela região ali. E aí não aconteceu nada de ruim, foi tudo ali resolvido da melhor maneira e tudo mais. Num dia depois de gira, né? Uma festa, estava havendo uma festa de homenagem ao seu Zé lá no terreiro da irmã dele, né? E aí o guia, incorporado no sacerdote Luiz Fernando, menciona o ocorrido e diz, olha, foi retirado isso daí porque eu estava ali numa encruzilhada e eu resolvi o assunto. Não vou dar spoiler, não vou entrar em detalhes não, mas o livro, gostei muito, uma leitura assim, a gente vê que tem alma e coração do autor, sabe? Gostei muito. Eu vou deixar aqui o contato, não sei se eu vou deixar o contato aqui no vídeo ou no primeiro comentário, né?
do vídeo, mas vou deixar o contato dele. Quem quiser adquirir o livro dele, fala direto com ele. Recomendo, muito gostoso. Como eu falei, mesmo sendo um e-book, muitas pessoas não gostam de pegar o papel na mão, né? Eu prefiro pegar o papel na mão. Eu sei, eu também gosto. Mas mesmo tendo essa frieza de um celular, né? Vamos dizer assim, é frio, não tá pegando papel, né? Mesmo tendo essa frieza, não sei se eu posso falar assim, mas não é pejorativo, a gente nota o amor, o carinho e a alma desse livrinho, viu? Ó, um beijo pro senhor, o autor Max de Oliveira. Deixa eu abrir aqui o livrinho dele aqui de novo, que eu abro e fecho, né? Eu tô aqui com o meu poderoso computador, então é uma coisa de louco. O livro, vou deixar a capa do livro. Gostei da capa, sabe? Retrata bem a sutileza, aquela coisa assim, já resolvi, vou seguir para o meu caminho, vou seguir o meu caminho aqui, gostei da capa. O Rei da Noite, né? De Max Oliveira. A vida e história de uma entidade da Umbanda, 2023. Adorei, recomendo, um beijo para o senhor. E quem quiser que eu fale sobre as suas obras, é só mandar um e-mail para mim, manda e-book, eu dou uma lida e por aí vai, tá? É gratuito, tá bom? Vamos seguir aqui no nosso próximo e último relato. Esse relato agora, ele traz uma mensagem assim, diferenciada. Vamos falar sério, diferenciado. Não é sempre que a gente vê esse tipo de trabalho nos terreiros de Umbanda. Mas vamos lá, é o seu Antônio. Meu nome é Antônio, sou caminhoneiro, tenho 51 anos. A história é assim. Há alguns anos, quando eu ainda morava em Duque de Caxias, na época eu passava por uma fase difícil. O meu sono não era mais o mesmo, eu acordava quase todas as noites com pesadelo, e os pesadelos, sempre tinham a mesma pessoa, o meu pai, que tinha falecido há quase 10 anos. Ele aparecia brabo, gritando comigo, e eu acordava sempre com uma sensação ruim, como se estivesse sendo cobrado por algo que eu não entendia. Meu pai e eu nunca tivemos uma relação fácil. Ele era muito brabo, muito severo, um homem de pouca palavra, e a gente brigava muito, principalmente quando eu era mais jovem. No fundo, eu sabia que tinha coisas que nunca resolvemos. Mas a vida seguiu e quando ele partiu, nunca tive a chance de pedir perdão. Esses sonhos começaram a me fazer questionar se eu não estava carregando alguma culpa ou uma dependência dele. Olha, já vi isso acontecer. Existem terapeutas holísticos, terapias, né? Existem terapias que também trabalham diretamente com isso, né? Eu não vejo costumeiramente, normalmente, esse tipo de problema nos terreiros de Umbanda. Aqui, no meu terreiro aqui, teve um caso mais ou menos parecido, né? Mas a gente vai ver aqui a atuação da espiritualidade ali junto com o seu Zé. Vamos seguir em frente aqui, ó. A patroa, vendo o meu sofrimento, falou que eu procurasse uma ajuda espiritual. Uma amiga dela indicou um terreiro em Nova Iguaçu, dizendo que lá havia um médium que trabalhava com o Zé Pilintra e que ele poderia me ajudar. Eu fiquei desconfiado no início, nunca tinha ido a um terreiro, não sabia o que ia acontecer, mas depois de semanas e semanas acordando cansado, resolvi tentar. Cheguei no terreiro num sábado, estou andando aqui com o documento, tá? Peraí, já achei. Cheguei no terreiro num sábado, já bem nervoso. O lugar era normal e do jeito que a gente espera de um terreiro, com um cheiro de defumador e normal, né? Sem nada daquilo que a gente escuta os outros falar de galinha morta, era normal e simples. Cheio de velas acesas no altar dele e 2 rapazes tocando os tambores que eles chamam de atabaque, e era muito bem tocado. Tá vendo? Aquela primeira impressão que pega a pessoa, né? Por isso que todo terreiro tem que ser terreiro de Umbanda.
cheiroso, arrumado, todo mundo feliz, sem desordem, sem nada. Aqui ele falou das ofertas, das oferendas votivas a Exu Pombagira, cada coisa no seu lugar, né? Existem casas que fazem o abate religioso, outras casas não fazem. Então deixa cada coisa no seu lugar. A primeira impressão é sempre aquela que fica, né? Então por que a gente não pode favorecer uma boa primeira impressão a todas as pessoas, né? Tudo organizado, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, pessoas felizes, estando ali não por obrigação, mas por coração, né? Vamos lá. Quando chegou a minha vez, expliquei a situação para um rapaz que os ajudantes chamavam de seu Zé. Aí que eu me liguei que eu estava falando com um médium que estava incorporado por Zé Pilintra. Ele me olhou firme e disse que eu carrego mais peso na alma do que nas costas desse caminhão. Ele falou que ele era caminhoneiro. Mas vamos resolver isso hoje. Depois do descarrego, ele se sentou e falou comigo. Seu pai ainda guarda uma mágoa. Ele precisa ouvir uma palavra que você não teve coragem de dizer em vida. Mas é para isso que estamos aqui. Ele pediu para eu segurar uma vela branca e ficar rezando para o meu pai e pedindo desculpas e perdão para ele. Bom, eu fechei os olhos e ele começou a dizer umas coisas que pareciam uma reza. Não dava para entender direito o que ele dizia, mas a minha cabeça estava cheia de memórias do meu pai. Eu estava tão emocionado que mal conseguia prestar atenção. Mesmo assim, foi como se de alguma forma o meu pai estivesse ali. Eu chorei como uma criança, pedi perdão e senti uma paz que não sentia há anos. Quando saí do terreiro naquela noite, me senti mais leve, dormi como não dormia há muito tempo, os pesadelos pararam e pela primeira vez em anos eu consegui lembrar do meu pai com carinho sem culpa. Desde então, minha vida mudou. E hoje, sempre que passo por Nova Iguaçu, das minhas viagens, faço questão de parar no terreiro para agradecer ao seu Zé. Ele não só me ajudou a encontrar a paz com o meu pai, mas também me ensinou a importância de resolver as coisas em vida. Tá aí, gente, olha, não tenho nada que falar, nem acrescentar, né? São pessoas simples, pessoas que não são de Umbanda, mas têm um carinho enorme por todas as entidades e, no caso, hoje, eu resolvi unir o útil ao agradável, um vídeo de relatos reais de pessoas ali do bairro onde a minha mãe mora, com este livro do irmão Max, que ele trouxe sobre o seu Zé Pilintra. E sem falar das coisas que aconteceram comigo com o seu Zezinho. Ele gosta que a gente chame assim, seu Zezinho das Almas, aqui no nosso terreiro, né? É uma coisa difícil de se explicar. Fé é uma coisa que a gente não explica, a gente só sente no coração, é aquele calor dentro do peito, né? Então, ficam aqui esses 3 relatos e meu profundo agradecimento. Peço desculpa que eu estou gripado, não sarou ainda. Semana que vem deve sair o vídeo da preparação e imantação das guias, mas isso dentro da minha tradição. Pode servir de uma inspiração, de uma orientação a todos. Semana que vem vai sair, tá bom? E eu fico por aqui com enorme agradecimento pela atenção e a paciência de todos os senhores e senhoras. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.